O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mês de outubro, mês missionário. No próximo dia 7 de outubro, nós estaremos celebrando Nossa Senhora do Rosário. Portanto, o mês de outubro, além de ser um mês missionário, é também o mês do Rosário. Nós somos convidados ao longo deste mês a começar em nossa vida uma prática que deve ser cotidiana, a reza do Santo Terço, a reza do Rosário. Afinal, quando eu rezo o Rosário, eu estou oferecendo rosas à Nossa Senhora por tantas coisas boas que ela tem feito em minha vida, e que o odor destas rosas sejam as graças de Deus a exalar tantas bênçãos na minha vida e na vida de minha família. Hoje, 1º de outubro, dia em que a Igreja convida a cada um de nós a fazer memória de uma santa muito querida, Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, como muitos costumam chamá-la. E é interessante que, quando nós fazemos a novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, ao final, se recebemos uma rosa, é que a graça de Deus, com certeza, vai acontecer em nossa vida. Ou seja, nós fazemos a chamada Novena das Rosas, onde nós homenageamos Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela entrou no Carmelo com 15 anos e veio a falecer com 24 anos. Santa Teresinha é a padroeira de todos os missionários, mas ela nunca saiu do Carmelo. Mas por que ela é a padroeira dos missionários, se ela nunca saiu do Carmelo? Fisicamente, Santa Teresinha nunca deixou o Carmelo, mas espiritualmente, em suas orações, ela sempre esteve acompanhando os missionários em seus trabalhos de evangelização, a ponto de dizer que a minha perna possa doer, que o meu braço possa doer, para que as pernas e os braços dos missionários possam estar sadios e assim poderem anunciar a palavra de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus
foi uma pessoa que conseguiu externalizar este amor de Cristo Jesus em sua vida, a ponto de se doar totalmente, ou seja, de se entregar totalmente ao projeto evangelizador de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje, ele fala sobre a missão. Jesus, que agora chama 72 discípulos e os envia para a missão. Aqui nós temos o quê? A convocação, a preparação e o envio destes missionários. Jesus, que está caminhando para Jerusalém. São Lucas, no seu evangelho, ele vai mostrar essa caminhada de Cristo Jesus, que vai ter a sua vida ceifada quando chegar em Jerusalém. E depois de Jerusalém para Roma, começa a missão da igreja, e aí nós vamos ler nos Atos dos Apóstolos. O fato de São Lucas colocar 72 discípulos, significa que São Lucas está lendo o livro do Gênesis, o capítulo 10, onde fala das 72 nações que eram superpovoadas naquele tempo. E também aqui nós devemos ler o livro dos Números, capítulo 11, onde 72 pessoas receberam uma porção do Espírito de Moisés para assim poderem profetizar. E o fato de enviar 2 a 2, nós temos 2 significados. O primeiro é que enquanto um prega, o outro dá testemunho. E o segundo significado é que aqui nós temos o amor a Deus e o amor ao próximo, o verdadeiro missionário, o verdadeiro anunciador da palavra de Deus, ele precisa colocar em prática este amor indivisível, este amor incomensurável, que é o amor a Deus, que se materializa no amor ao próximo. Então estes missionários são enviados e Jesus pede a eles para não levar nada pelo caminho, ou seja, para confiarem sempre na providência de Deus. Afinal, Deus provê, Deus proverá e a sua misericórdia não faltará. Portanto, os missionários são convidados a se despojarem de tudo aquilo que os prendem a este mundo, o ter, o poder e o prazer, e se preocuparem com o ser. Colocar a palavra de Deus em primeiro lugar em suas vidas. E é isto que nos fala a primeira leitura de hoje do livro de Neemias. Nós sabemos que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Nós temos o Pentateuco, os livros históricos, os sapienciais e o profetismo. Neemias é um livro que está contido no chamado conjunto dos livros históricos. E aqui Neemias está fazendo uma releitura do que aconteceu com Moisés. Neemias era um governador do Império Persa e ele gozava de grande prestígio junto ao governador. Então ele é enviado juntamente com o sacerdote e escriba Esdras, justamente para construírem o templo de Deus que havia sido destruído durante a invasão feita em 722 antes de Cristo Jesus, quando o Império Assírio então vai destruir por completo o templo de Jerusalém que fora construído pelo rei Salomão. E agora Neemias, juntamente com o sacerdote Esdras, eles têm a missão de reconstruírem este templo. Não um templo suntuoso, como fora aquele construído por Salomão, mas um templo mais simples, onde o povo pudesse louvar e bendizer a Deus. Mas enquanto este templo não é construído, vemos na primeira leitura de hoje que o povo se mantém unido, firmes em sua fé, através da meditação da palavra de Deus. Aqui no texto de hoje, nós temos o início histórico do judaísmo. O judaísmo que tem o seu fundador, a sua data de fundação e também o estatuto que este povo deva seguir
durante da sua existência, a qual perdura até os dias de hoje. Esdras é o grande fundador do judaísmo, e isto vai se dar no ano de 398 antes da nossa era cristã. E o estatuto que este povo judeu deve seguir é a lei de Moisés. E nós sabemos que Cristo Jesus é aquele que vai resumir a lei de Moisés, os 10 mandamentos, em 2, justamente no amor a Deus e o amor ao próximo. E aqui, além da meditação da palavra de Deus, que levava muitas pessoas às lágrimas, pessoas que se emocionavam ao recordar das maravilhas que Deus fizera em favor deles, quando os libertou da escravidão do Egito, o povo então se recorda dessa aliança que eles fizeram com Deus. É o momento de fazer uma reflexão do seu comportamento, da sua maneira de ser diante de Deus. Será que agora, eles estando livres, eles estão sendo fiéis a esta lei de Deus? Claro que naquela época, a situação do povo ainda não era uma situação muito fácil, porque o povo havia sido libertado do exílio da Babilônia. Mas durante a escrita deste texto, o povo está sendo oprimido pelo Império Persa. Depois vão vir a dominação do Império Grego e, por fim, a dominação do Império Romano. E será o Império Romano que vai destruir o Templo de Jerusalém no ano 70 da nossa era cristã. E os resquícios deste templo existem até hoje em Israel, que é o chamado Muro das Lamentações. O Império Romano então resolve destruir o Templo de Jerusalém e deixar o Muro das Lamentações, justamente para mostrar toda a sua força, ou seja, mostrar quem é que mandava. Então o povo judeu até hoje se lamenta dessa destruição, ou seja, da não existência do templo de Deus ali entre eles. Portanto, meus irmãos e irmãs, olhando a liturgia da palavra de hoje e olhando a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, é o momento de olharmos também para a nossa vida de batizados. Será que eu estou colocando em prática a missão que eu recebi de Deus no dia do meu batismo, de ser também um propagador da palavra de Deus? Mas essa propagação da palavra de Deus não consiste somente em falar bonito, em conhecer todas as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Não, mas principalmente externalizar, mostrar de forma concreta esta palavra de Deus através dos nossos atos e atitudes. No próximo dia 4 de outubro, nós vamos celebrar a memória de São Francisco de Assis. E conta a história de São Francisco de Assis, que certa vez ele chamou um de seus discípulos para irem evangelizar. Levantaram bem cedinho e andaram por toda a cidade. E no final do dia, São Francisco, todo orgulhoso, olhando para o seu discípulo, vai dizer: veja quantas pessoas nós evangelizamos. E o discípulo então pergunta para São Francisco: mas nós não paramos para conversar com ninguém? Pelo contrário, nós só ficamos andando. Então o grande santo vai dizer: calem as palavras e falem as obras. Portanto, o verdadeiro evangelizador, aquele que quer passar para os outros a palavra de Deus, precisa ser uma pessoa de atitudes cristãs, atitudes pautadas no amor a Deus e no amor ao próximo. E Santa Teresinha do Menino Jesus é este grande exemplo de pessoa cristã que serve para cada um de nós. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajude hoje e sempre. Amém. Amém.